Olá pessoal, aqui é o Sandro Ribeiro do Sítio Sancaipe, um grande abraço a todos. Espero que sua criação esteja muito bem, que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu quero falar um pouco para vocês, dar algumas dicas sobre arrumação e limpeza, principalmente você que está novo. Você vê aí que meu galpão está totalmente sujo, bem maltratado. Esse período de chuva é complicado, esse período de chuva aqui, como eu tenho uma estrutura muito voltada por calor, eu reduzo muito minhas compras, minhas criações, né? Para poder manter algo um pouco mais saudável em outro período. Como eu tenho criações aqui variadas, peru, pato, galinha um pouco misturadas, eu evito essa época ter um pouco mais de animais de galinha, porque acaba os patos fazendo uma bagunça danada, melam tudo, faz tudo do jeito que quer e aí atrapalha um pouco a nossa criação. Mas eu estou programando aí uma limpeza geral, uma mudança geral também no tipo de criação, né? Fazer uma criação mais voltada para os animais mais rústicos e fazer com que eu tenha uma separação também, porque eu vou adquirir algumas raças puras. Eu quero fazer alguns melhoramentos genéticos, alguns outros testes, e isso vai custar um pouco aqui uma modificação na estrutura de galpão que eu tenho, fazer alguns piquetes separados. Então por isso até que eu tenho um reflorestamento aqui na minha área de galpão, na minha área de piquete, logo ligado ao galpão, para poder eu ter um sombreamento melhor, sem ter que ter um custo elevado em relação à cobertura. Então eu queria que agora você se inscrevesse no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem alguma dificuldade, que tem algum problema com sua criação em relação à prevenção. Hoje mesmo eu coloquei lá na aba comunidade de alguns materiais que eu estou lendo. É muito difícil você ter uma criação que você cure as doenças, né, depois que ela está instalada. Então é muito importante que você mantenha bem, né, seu plantel antes que acometa alguma doença, né? Esse horário agora eu estou mais ou menos aqui, mais ou menos não, é umas 3h30 da tarde. Tem algumas galinhas aqui, as outras normalmente estão lá por baixo. Esse horário elas ficam muito lá para baixo. Deixa eu ver se dá para ver algumas. O mato está muito grande, né? O capim está muito grande lá embaixo. Não dá para ver direito. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa por aqui. Eu acho que não. O capim está muito grande, o açude está lá embaixo. Acredito que a maioria delas está para o lado de lá. Então pessoal, fica com a gente até o final desse vídeo, que eu vou falar sobre algumas particularidades que você precisa ter, principalmente se você está começando, montando seu galpão agora, algumas coisas que você precisa estar na cabeça, para não errar, para não atrair doença. Estamos de volta e não esquece, nós temos um e-book grátis que vai falar para você tudo que você precisa saber sobre a criação da fase inicial, a criação dos pintinhos. É uma fase muito importante, é a fase onde se você cometer algum erro, o pintinho é muito frágil, ele pode morrer e você pode levar sequelas para a fase adulta, ter problema com a produção de carne, ter problema com a produção de ovos, e isso pode lhe trazer alguns prejuízos. A primeira dica que eu queria dar para você é sobre a formação em si do galinheiro, né? Se você tem uma condição um pouco melhor agora, você faça o seu galinheiro de forma correta, monte com tijolos, reboque, faça um piso de cimento, monte um telhado. Se você quiser, se você está numa região que é um pouco mais fria, você pode colocar telhado de Eternite, daqueles, eu não sei como é que chama hoje, eu acho que é fibrocimento, né? Você vai diminuir o madeiramento, né? Você vai ter um custo um pouco menor. Mas se você está numa região mais quente, você pode também fazer. Só que você toma o cuidado de pintar de branco, né? Tanto uma face quanto outra, para diminuir o calor. E você faz um pé direito um pouco mais alto, né? Fazendo um pé direito um pouco mais alto, você consegue. Tendo uma condição melhor para investir um pouco mais,
faça o galpão com a telha de cerâmica mesmo, né? Que a telha de cerâmica é legal, tanto para área fria como a área quente. Ela controla ali a temperatura, como o telhado do meu galpão, né? De cerâmica mesmo. Se vocês forem ver aqui, aí falando um pouco de galpão ainda, você pode fazer o teste aí na sua região, fazer o orçamento e ver de que forma fica mais barato. Eu acredito que se você fizer com telha de Eternit e utilizar como eu utilizo aqui, ó, o meu telhado não é de madeira. Meu telhado é todo de ferro, ok? Como ele é um telhado grande, aí você faz umas tesouras mais reforçadas. Eu tenho um galpão aqui de 450 metros quadrados. Se você tem um galpão menor, não tem necessidade de você fazer as tesouras, que aí sai mais caro. Você compra o perfil do Metalon 100 por 40, que é aquele Metalon preto. É o Metalon até que é da minha casa, eu estou um pouco distante aqui da casa, senão eu mostrava ele para vocês. E você usa também o Metalon 50-30, que é esse Metalon aqui, ó. Na verdade você pode comprar até o 30-30. Esse Metalon aqui, ó, se chama Metalon 50-30. Ele tem um lado um pouco mais largo, que é de 5 centímetros. É 5 centímetros? É. E o outro de 3 centímetros, ok? Então, mas existe também o 30-30, que ele é quadradinho, os 3 lados de 3 centímetros. Se você tem um galpão menor, você consegue fazer com 30-30 e vai aguentar, principalmente de fibrocimento. É capaz de você pegar uma telha de fibrocimento, uma sequência de telhas, e você usar bem pouquinho mesmo Metalon, porque ele aguenta mais peso do que o ferro. Mas aí ele é um pouco mais caro que a madeira também. Você precisa fazer a conta. No meu caso aqui sairia mais barato. Sairia mais barato também. Eu já falei isso algumas vezes no canal. Eu gosto de meter a mão nas coisas. Como eu conheço de solda, né? Eu tenho máquina de solda. Cheguei a comprar a máquina de solda só para fazer o telhado, né? Então, como eu tenho máquina de solda, ficava para mim mais fácil. Quer dizer, mais difícil porque eu tive que meter a mão. Mas ficava mais fácil de eu controlar em relação à mão de obra e tudo mais. Então eu mesmo fiz a solda do telhado, mas a mão de obra que você vai contratar para colocar a madeira é a mão de obra que você vai contratar para soldar o telhado, certo? Então por mão de obra fica igual. Só que a madeira você compra mais madeira do que ferro. Essa é a grande sacada de você fazer um telhado de ferro, certo? Se você usaria, sei lá, a ripa e o barrote, você não usa, você só usa o que seria a ripa com 50-30 ou com 30-30, que aguenta o peso, certo? Em quantidade de material, o ferro é menor, você vai consumir menos material, mas o ferro é um pouco mais caro que a madeira. Então você precisa fazer uma conta bem direitinha aí. Na sua região, cada região o ferro vai ser mais caro, vai ser mais barato, aí, né, tem que dar uma olhada. O profissional também, que coloca o madeiramento e coloca a solda, pode ser diferente também, né, o valor do preço. Mas se você fizer o cálculo, como eu fiz aqui, e no meu caso, sairia mais barato, não só por causa da mão de obra, mas porque a da casa, por exemplo, não foi eu que fiz, eu paguei alguém para montar e soldar. E poderia ter feito também, mas eu preferi chamar um profissional, e foi feito e não elevou muito meus custos, certo? A segunda dica que eu quero falar para vocês, dentro do galpão também, é o piso. Vamos voltar para lá. No piso do galpão, mesmo que você... Sandro, eu não tenho condições agora, eu vou fazer uma lateral aqui com faxina, né? Não sei se todo mundo sabe o que é faxina, aquele madeiramento que a gente faz um do ladinho do outro. Não liga para sujeira não, porque aqui faz parte, viu? Isso aqui eu vou fazer a reforma. Mas o piso, dê preferência de você fazer o piso de cimento. O máximo que você puder fazer o piso de cimento, você faça, certo?
porque evita muita coisa, evita umidade, evita poeira, evita que se acumule umidade por baixo na terra, evita que venha umidade por baixo da tela. Então é muito importante que você faça um piso de cimento, certo? É muito melhor, vai dar muito trabalho e vai atrair menos doença. Mas não esqueça que o piso de cimento ou o chão batido, ele lhe traz uma dificuldade em relação à sua alguma sanidade em relação aos pés. Eu nunca tive problema aqui, certo? Porque eu tenho uma nutrição legal em relação às minhas aves, mas tem gente que aparece com pododermatite, com aqueles inchaços, aquelas bolhas nos pés. Então vai muito do piso seco, do piso duro, né? Isso acontece muito com o piso duro. Então você tendo um piso acimentado, você precisa montar uma estrutura aí de saber onde é que se consegue a cama de frango. Eu sempre dou preferência à casca de arroz, mas quando você tem um galpão muito grande, você conseguir casca de arroz suficiente já não é tão fácil. Então o que é que você faz? Você procura a raspa de madeira, a Maravalha, que é a melhor opção. Raspa de madeira Maravalha, não é pó de serra, ok? Raspa de madeira Maravalha não é pó de serra. Pó de serra atrapalha a sua criação e vai lhe dar trabalho. Para você que trabalha com poedeira, não esquece dos ninhos. Os ninhos precisam ser bem feitinhos. Você mesmo pode fazer, não tem problema nenhum, né? Na internet aí tem várias fórmulas para isso. Mas você fazer um caixotezinho de madeira 40 por 30 e você conseguir fazer uma cobertura que dê uma certa escuridão, né? Tem gente que consegue com baldes, tem gente que consegue com potes de barro, tem gente que consegue com aquelas caixas de feira. Então fazer o ninho não é tanta dificuldade. Se você vê que a madeira vai ficar complicado, compra uma caixa de feira. Uma caixa de feira é R$20, né? Então uma caixa de feira você vai conseguir, se você conseguir dividir a caixa de feira no meio, você vai conseguir 10 galinhas, porque cada ninho serve para 5 galinhas. Então dá certo. Se você conseguir baldes custa R$4, dependendo da região. Aqueles baldes de massa corrida, aqueles baldes de tinta, você consegue fácil. Sempre tem no mercadão das cidades, sempre tem alguém que vende aqueles baldes. Aí você vai negociar, você vai comprar 10 baldes, tenta fazer um pouco mais barato. Você vai gastar R$30 em 10 baldes, por exemplo, né? Com 10 baldes você consegue 50 galinhas pondo. Então já não é pouca coisa, né? Então você ajeita direitinho os baldes e prepara a cama do ninho também com o mesmo material. Seja Maravalha, seja palha seca, seja... Aí você pode pegar uma quantidade menor e usar a casca de arroz lá nos ninhos. Aí fica bem interessante, ok? As duas dicas que eu quero dar para vocês com cuidados antes de qualquer coisa, porque como você está montando o seu galpão agora, possa ser que você não tenha nenhum tipo de incidência em relação à doença. Mas você vai precisar se preocupar com duas coisas. A primeira são os parasitas. Então verme tem em praticamente todo lugar, certo? Então tome cuidado com verme, prepare bem o solo, prepare bem a limpeza, não deixe ninguém entrar no seu galpão que tenha vindo de outro lugar, ninguém que anda pelo mato depois entrar no galpão. Se você for em alguma outra parte da sua propriedade, que tem mato, que você pisou em poça de água, que você mexeu com barro, que você mexeu com outro tipo de animal, se você tem boi, se você tem carneiro, quando você voltar para sua propriedade, não entre no galpão com o mesmo calçado, não entre no galpão com a mesma roupa, porque isso pode trazer parasitas, não só os endoparasitas, que são os internos. A coccidiose é o perigo total que você precisa ter cuidado em relação à fase inicial, né? E os vermes, eles debilitam a ave, então abre portas para outras doenças. E é que a briga tá grande aqui. Abre porta para outras doenças e você tem que se ligar nisso.
E os ectoparasitas também podem vir com você, piolho e ácaro, que são os dois principais, né, os que causam mais problemas. Então, se você andou em algum lugar, algumas pessoas ainda relaxam, e eu já falei, eu não cheguei a falar muitas vezes, mas eu já falei algumas vezes no canal. Quando você for na casa de ração, quando você for na casa agropecuária para comprar pintinho, para comprar remédio, para comprar insumo, não venha direto e entre no seu galpão. Não faça isso. Quando você vier da rua, principalmente quando você passou em outra propriedade que tem galinha, ou você foi em casa de ração, ou você foi em casa agropecuária, não entre, não vá direto para seu galpão. Faça uma limpeza, vá tomar seu banho, troque de roupa, para depois você ir para o galpão, certo? Porque de lá, a casa de ração, ela não precisa ter uma sanidade muito grande. Na casa de ração entra todo tipo de pessoa, toda pessoa que mexeu com boi, com galinha, com carneiro, com seja lá com que for bicho que eles criam. Então, então tudo isso é largado lá, entre aspas, né? Tudo isso é jogado lá dentro da casa de ração, e quando você entra, também com suas sujeiras, né? Entre aspas também, não vai me entender mal. E depois você volta para sua casa e acaba trazendo todo esse problema para sua casa. Então toma cuidado com isso. Piolho e ácaro é muito fácil ter em todo lugar, e se instalar na sua criação, se for uma criação de poedeira, para conseguir tirar, dá um trabalho danado. Então, o outro que eu queria falar para vocês é em relação a rato. Rato é muito fácil aparecer quando se tem milho. Apareceu milho, aparece rato. A gente não sabe de onde é que vem. Pode ser rato do mato mesmo, ou pode ser rato de esgoto, dependendo qual é a estrutura que você tem aí na sua cidade. Então, qualquer um dos dois é perigoso, qualquer um dos dois passa doença, todos os dois têm problema. E o rato do mato, que não é o sariguê, não é aquele avermelhado não, é o cinza mesmo, que tem um focinho mais longo, um rabo mais curto. Eles, quando são adultos, eles comem pintinho, sempre vai aparecer um no seu pinteiro lá, carregando um pintinho e levando embora. Então toma cuidado com isso, se prepara para isso. Existe, se você tem uma incidência de ratos aí, existe alguns, eu vou chamar aquilo de armadilha, né? Existem umas caixas, elas não são tão baratas, mas elas duram muito tempo. São umas caixinhas que tem um veneno dentro, né? Você identifica os locais onde o rato passa, ele deixa rastro porque ele vai andando e vai defecando, né? Deixa as fezes no caminho. Então, nesse caminho, em algum lugar perto do seu pinteiro, perto do seu galpão, você instala, você deixa lá essa caixa, que o rato entra, ele morre lá por dentro da caixa mesmo, lá por dentro da caixa ele seca, não tem fedor, não fica sujeira, pode entrar outro rato depois e come o veneno e fica preso do mesmo jeito, certo? Então esse é o mais eficiente, é melhor do que você ficar usando o veneno, porque a galinha pode vir a comer, ok? Então prevenção não é só na hora que os pintinhos chegam, prevenção é antes, prevenção é na hora de construção do seu galpão, prevenção é na hora de você montar seu pinteiro. Tudo isso pode vir a lhe dar algum tipo de prejuízo, ok? Prevenção em primeiro lugar, limpeza, limpeza, limpeza. Vacinação, muito importante. A gente já tem vídeo no canal sobre vacinação. Tem vídeo no canal sobre preparação do pinteiro. Tem vídeo no canal sobre chegada dos pintinhos. São vídeos muito importantes para você que está começando, ok? Não esquece, logo no início da descrição do vídeo, tem aí o link da lista de espera do nosso curso. Não perde essa oportunidade. Estou andando rápido, estou conseguindo avançar. Logo, logo, o curso e o livro vai estar liberado, ok? Um grande abraço, até a próxima.